Bom dia, sétimo. Tudo bem? Então, como é meu costume, vamos lá fazer a correção da prova, certo? Para vocês entenderem por que a resposta X era certa e não a Y. Ok? Vocês descobrirem se tiraram nota boa na sorte ou se vocês estão realmente por dentro aí do conteúdo. Beleza? Então, vamos lá dar uma olhada aqui nessa primeiríssima questão. Os assuntos eram a unidade 8 e 9, pronomes ou pronouns, e contáveis e incontáveis, countable e uncountable nouns, né? Sendo que parte do conteúdo vocês já tinham visto na última prova, então acho que devia estar fácil. Vamos lá. Na frase Nancy is a dancer, o subject pronoun, ou seja, o pronome sujeito adequado para substituir o nome da dançarina seria... Quem são pronomes sujeitos? A gente já viu diversas vezes. É aquela tabelinha que tem eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, certo? Em inglês, que é I, you, he, she, it, we, you e they, tá bom? Então era por isso que você tinha que procurar aqui e usar o mais adequado. Então vamos dar uma olhada. Nancy is a dancer. Ó, Nancy é o nome de uma mulher. Então a gente tem que pensar, no caso do pronome sujeito, em ela. Ela é a Nancy, né? Então vamos dizer que ela é uma dançarina. Então, ela em inglês, ó, it até significa ela, mas não no caso de seres humanos. She, com certeza, she significa ela. Esse que tem aqui embaixo, ó, her, também significa ela, pode significar dela. Só que ele é no fim da frase, é como pronome objeto, e a gente está estudando pronome sujeito aqui. Então, não poderia ser o her, tinha que ser mesmo o she. Não pode ser him, porque him é o pronome objeto de ele, certo? Então, não daria certo. Vamos para a próxima. Os pronomes sujeito, subject pronouns, normalmente vêm. Aí você pensa na posição. É aquela coisa de dizer para eu fazer ou para mim fazer, né? Fazer para eu ou fazer para mim. Você tem que saber as posições, certo? Falando, a gente sabe que você não diz fazer para eu. Seria fazer para mim, certo? Porque o mim ele é objeto, ele não conjuga verbo. Quem conjuga verbo sou eu, certo? A mesma coisa funciona também para o inglês. Tem alguns que tem que vir antes de verbo e tem alguns que tem que vir depois de verbo, certo? Então aqui, ó, depois do objeto, não, nada a ver. A sua preocupação tem que ser o verbo. É ele que vai dizer onde é que é a posição do teu pronome sujeito, que é antes dele, o pronome objeto, que é depois dele. Então, depois do objeto, nada a ver. Antes do to be, nem toda frase vai ter to be, certo? O to be, ele é talvez o verbo que mais apareça, mas ele não está em todo canto. Então, também não tem nada a ver. Depois da preposição, não, nem tudo leva preposição também. Antes do verbo, né? Pronome sujeito. É a pessoa que conjuga o verbo. Se eu disser eu ando, eu é sujeito, ando é o verbo. Em inglês, I walk. Se eu falar da mulher da questão anterior, a Nancy, né? She dances, ela dança. She é ela, que é a pessoa, e dance é o verbo dançar. Então, tem que vir antes do verbo, ok? O pronome sujeito. Agora, vamos falar do pronome objeto, os que vêm depois, né? Pronome objeto normalmente vem. Ele é o contrário do pronome sujeito. O pronome sujeito é do começo para o meio, ou seja, antes do verbo. E o objeto ele é do meio para o fim da frase, depois do verbo, né? É como eu dizer, faz para mim, né? Faz vem antes e o para mim, olha o mim aí, o objeto lá no final vem depois, né? Eu posso dizer give it to me, dá isso para mim. Give it, dê isso, né? To me, para mim. Esse me é objeto, vem lá no final da frase, certo? É o contrário do sujeito. Se fosse um sujeito falando da pessoa eu, seria I. Assim como eu e mim são diferentes, mas você sabe que está falando de si, funciona do mesmo jeito em inglês. O I sou eu e o me é mim, tá? Então, tem uns que você usa antes, tem uns que você usa depois. Você tem que conseguir diferenciar. Vamos ver por que não poderia ser as outras. Antes do to be, nada a ver. Nem toda frase tem to be. Se eu disser I swim, eu estou dizendo que eu nado. Cadê to be aí? Cadê dizer que ser ou estar? Eu sou nado, eu estou nado. Não precisa do to be em toda frase. Depois da preposição, que preposição? Tem tantas preposições? Não.
Antes do verbo? Não. Esse é o pronome sujeito, que é quem conjuga o verbo. Quem recebe a ação do verbo, ou seja, dê o livro para mim. Né? Eu, esse mim aí, é que vai receber o livro. Então, esse é o objeto. Então, dessa era do meio para o fim da frase. Seguinte. Na frase, The woman kissed the children. O object pronoun, ou seja, o pronome objeto, adequado para substituir o children seria... Então, vamos por partes aí. Ó. The woman a gente já estudou, né? Sabemos que significa a mulher. Kissed. Kiss é o verbo beijar. Aí está como kissed porque está no passado, né? Passado regular, termina em ed. Então, a mulher beijou quem? The children. As crianças. Veja aí a questão das pessoas. Ó. Quem que a mulher beijou? Beijou elas. Então, a gente tem que saber dizer elas em inglês. Como seria elas? Se fosse nos pronomes sujeitos, seria they, né? T-H-E-Y. Pronome objeto é bem parecido. O que parece com they aqui? Ó? We? Não. O we é pronome sujeito de nós. As? Não. É pronome objeto de nós, né? Trazer para nós ou nos trazer uma coisa. Them, ó. Them é o mesmo que they, só que they é antes do verbo pronome sujeito, them depois do verbo pronome objeto. Tio, cadê o verbo dessa frase? Kissed. Kiss é uma ação, beijar. Então, a mulher beijou as crianças, ou então a mulher as beijou, beijou elas, como a gente diz no informal, certo? Então, children você substituiria por them, tá bom? E tem que ser o them e não o they, porque está depois do verbo, do meio para o final da frase. Podia ser your? Não. A mulher beijou as your. Nada a ver. A mulher beijou as suas. As suas o quê? Né? Então tem que ser o them, que é para ser elas. Né? As beijou, os beijou, beijou elas. Seguinte. O pronome objeto as corresponde ao pronome sujeito. Olha aí, esse eu falei agora há pouco. Eles aparecem inclusive na questão anterior. They, não. O que é correspondente, objeto do sujeito they é them. You, não. O you é you de novo. Se repete, então é fácil de verificar que não é ele. I, não. O objeto do I é o me, certo? Como eu falei, é tipo eu e o mim. Então, as, ele corresponde ao sujeito we. Os dois significam nós. Ou então, o us pode significar nos. Nos traga alguma coisa, traga-nos, certo? Aquele NOS que não tem acento, ok? Então, a correta é we. Próxima. Que opção é contável? Aí vem a questão, né, da dificuldade de contar em inglês. Teve até alguém que me perguntou lá no privado, mas tio, money não é contável? Aí eu lembrei do exemplo do livro. Quando você vê lá naquelas páginas do livro, que eu me lembro na 61, que tem as duas tabelinhas, né, com figuras, aí tem contáveis e não contáveis. Em uma tem dólares e na outra tem dinheiro. Quando você está falando da moeda do país, no caso o dólar, ele conta o dólar individualmente, assim como nós contamos reais. R$1, R$2, $1, $2, certo? Mas quando você fala da coisa no geral, certo? Você está falando de dinheiro, não é um dinheiro em específico ou uma quantia em específica, né? Não é dólar nem real, é só dinheiro. Aí você não pode contar. Aqui vira o caso de um much. Lembra da pergunta? How much? Quanto é? How much money? Quanto dinheiro, certo? Então, dinheiro, a palavra money, eles não contam individualmente, não conta por unidade, né? Um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros, não. Assim não conta. $1, $2, $3, assim conta, tá? Coffee. Olha o que é que eu falei sobre líquidos, ou então sobre grãos. O café passa pelos dois processos, né? Uma hora ele é grão, outra hora ele está lá junto com o líquido. Então, líquido ou grão não conta. Incontável. É pela intensidade, se é muito ou se é pouco. Sugar. O sugar, que é o açúcar, cai na mesma regrinha do café. Não contável, certo? Você não vai contar 1, 2, 3, 50 mil grãos de açúcar no pacotinho.
Love. Love é um sentimento. Sentimento é por intensidade também. Muito ou pouco. Love, amor, amar. Então, não conta. Se não é o dinheiro, se não é o café, se não é o açúcar, se não é o amor, é nenhum deles, né? Nenhuma das anteriores, certo? Sempre tem uma dessas. Vamos ver a próxima. Que opção é não contável? Ó, aqui na de cima eu perguntei qual que é contável e deu nenhuma. Agora aqui é não contável. Vamos ver aqui. Apples. Usei o mesmo exemplo do livro. Ó. O livro tem esses 3 exemplos aqui. Apples são, você sabe, maçãs, certo? Então, maçãs são facilmente contáveis. Uma maçã, 2, 3. Friends. Friends é que nem o nome daquela série. São amigos. Amigos você conta nos dedos. É muito fácil contar. Dollars. Olha aí a questão do dinheiro entrando. Ó, dólares eu conto. 1, 2, 3, 300. Oil. Oil é um óleo. Eu não conto óleo, certo? O óleo é líquido. Então, não conta. Nenhuma das anteriores? Não. Porque nós acabamos de concordar que óleo você não pode contar, certo? Próxima. Falando de grande quantidade. Que opção usa much, certo? Então, esse much é para muito, certo? Então, grande quantidade, much. Vamos ver aqui. Cups. Lembra que eu disse que cup pode ser uma xícara ou um copo? A cup of tea, uma xícara de chá. A cup of coffee, uma xícara de café. Então, o café ou chá você não conta porque é líquido. Agora, se você estiver falando da xícara, aí você conta. Uma xícara de café, 2 xícaras de chá. Nesse caso, você pode contar, certo? Então, não é essa que usa much. O que conta a gente usa many, que é o outro muito, certo? No significado de plural. Muitos, muitas. O much seria muito ou muita. Dogs. Much dogs. Muito cachorros. Não. Intensidade. Muito, muita. Cachorros, cães, é fácil de contar. Você conta nos dedos. Então, não era essa. Water. Ó, muita água, pouca água. Não uma água, 2 águas, 3 águas. Às vezes a gente até pode falar assim, quando você está falando, por exemplo, de uma garrafa. Me dá uma água. Né? Nesse caso, você não está se referindo somente à água. Você está falando do recipiente. Mesmo que você não esteja dizendo o nome dele. Me dá um copo de água. Me dá uma garrafa d'água. A pessoa que vai te dar essa água, ela entende que não tem como te dar a água solta. Assim, né? Ela vai ter que te dar num recipiente, num continente. Então, ó, much, você tinha que usar com a água. Much water, muita água, certo? Não contável. Glasses. Glasses pode ser vidro, pode ser copo, pode ser óculos, certo? Aqui, glasses, ó, plural. Contável, certo? 2 glasses, 2 copos. 3 glasses, 3 copos. My glasses, meus óculos. Certo? Então não podia ser essa também. E nenhuma, não. A gente já viu que água, né? Water, é o que corresponde aqui à resposta certa. Seguinte, falando de grande quantidade, many. Esse daí é como se fosse o complemento do much, né? Do muito e do pouco, né? Esse daqui você conta realmente o many, né? O much você não conta. Então vamos ver aqui, ó. Gold. Gold é o ouro, a substância ouro. Ouro para eles é geral. Se for para contar um ouro, você tem que dizer o que é de ouro. Por exemplo, é uma barra de ouro, é um relógio de ouro, é um anel, é um dente de ouro. O que quer que seja de ouro, você tem que falar a coisa que é feita dessa substância, desse metal. Então não dá para usar many. Teria que ser much. Much gold, muito ouro. Tourists. Turistas. Turistas você pode contar. Tem 50 turistas, tem 200 turistas. 1, 2, 3, 4, 5. Você pode contar. Então, many. Rice. Rice, arroz. Arroz cai naquela comida de grãos. Você não vai contar grãozinho por grãozinho. Então, much rice. Né? Muito arroz. Spaghetti. Spaghetti, mesma coisa. Você não conta os fios do espaguete. Né? Então, muito. Much spaghetti. Nenhuma? Não. A gente viu que tourists cabe muito bem como contável. Né? Dá para você contar com facilidade, né? A quantidade.
E para encerrar, na pergunta how much is it? Queremos saber. Olha o que eu falei até agora há pouco. How much? Quanto é? How much? Quanto? Is é e it, seja lá o que for que você está perguntando o preço. O it é a coisa que você quer saber o preço. Né? Lembra do filme It, a coisa? Pois é. Então, eu quero saber quanto custa algo, qual é o preço das coisas. Quando eu pergunto how much. Ok? How much is it? Eu posso até perguntar quanto em outro sentido que não de preço. How much sugar do you want? Quanto açúcar você quer? Mas aí eu tenho que especificar. Se eu pergunto só how much is it, a pessoa lá estrangeira vai entender que eu estou perguntando o valor, né, do dinheiro, o preço de uma coisa. Então, quem tem algo, nada a ver. Se há muitas coisas, também não. Se há poucas, nada a ver. Nenhuma, não. A gente viu que o certo é a primeira opção. Ok? Então tá aí a correção da nossa provinha. Espero que vocês tenham tirado alguma dúvida, né? Entendido se você não tirou aquela nota que você esperava. Ok? E aí a gente se encontra mais tarde, então, para continuarmos ao vivo na nossa live. Ok? Então espero vocês lá. Goodbye, see you. Até mais tarde.